Era uma vez uma menina comum, que não sabia nada da vida. Desde pequena sempre foi estudiosa, é a mais velha de 3 irmãs, alegre e extrovertida. Essa menina passou a infância brincando no salão de beleza da tia. E para ela, aquele era o lugar mais cheiroso do mundo. O tempo foi passando e essa menina cresceu. E continuou estudiosa como sempre foi. Até que um dia, no último ano da faculdade de administração, ela descobriu que estava grávida. E então, a fase adulta chegou. E ao se tornar mãe, uma chave virou dentro dela. E ela viu que o mundo não era cor-de-rosa. E que a vida pode ser dura para uma mãe solteira com 2 filhos. Mas foi assim que essa menina amadureceu. Foi quando se viu sozinha com seus filhos pequenos, sem a ajuda de ninguém, sentindo-se fragilizada e abandonada com eles. Sem dinheiro, sem emprego, sem nada, trancou a faculdade, perdeu o estágio, viu seu carro sendo tomado pelo banco e ela tendo que recolher as cadeiras de bebês, as malinhas de fraldas, as garrafinhas, sem saber se segurava as crianças ou todas as outras coisas. E com seus 2 pequenos caminhava pela rua tentando não chorar perto deles. Desesperada, sentindo-se uma fracassada, ela só sabia chorar, orar e estudar, na esperança de um dia ter um futuro melhor, de poder dar algo bom para os seus filhos, sem depender de ninguém. Isso parece uma série da Netflix, mas é a minha história. Vivi um relacionamento frustrado com o pai dos meus filhos, e após o nosso rompimento, tive meus planos adiados, pois fiquei sozinha com os meus filhos, completamente perdida. Sem a família que planejei, sem dinheiro, sem nada, me sentia muito frustrada. E diante dessa situação, decidi estudar o que eu amo para trabalhar com algo que me fizesse feliz. E mesmo com 2 bebês, fui à luta e mostrei a eles que tudo que eu poderia fazer era dar o meu melhor. Em 2013, larguei a administração e me tornei uma cabeleireira. E abri meu espaço na sala de casa. Mas, na inauguração, não veio ninguém. Abrir o meu espaço em casa certamente foi um dos meus maiores desafios. O local era super simples, mas eu precisava começar, mesmo com poucas clientes. Mesmo tendo que utilizar o lavatório dentro do banheiro, debaixo do chuveiro. Comecei sozinha, do zero, e precisei captar clientes de uma em uma. Mas, graças a Deus, foi dali que veio o meu sustento. E conseguia o suficiente para investir cada vez mais em meus estudos. Foram muitos e muitos cursos de capacitação profissional, até poder fazer um curso superior. E retornar ao meio acadêmico significava muito para mim. Se eu me sentia frustrada por ter interrompido meus estudos, essa era a minha chance de fazer a diferença. Em 2017, quando voltei para a faculdade, tinha metas muito bem definidas na minha mente. Eu desejava ser a melhor aluna, mesmo com casa e filhos para cuidar. Eu não queria ser só mais uma cabeleireira. Eu queria ter um diferencial. E queria ter mais tempo com meus meninos. Então, me dediquei a estudar com todas as minhas forças. Eu estudava para lecionar. Isso estava em meus planos. Me tornei a aluna de visagismo e terapia capilar mais premiada da Universidade Anhembi Morumbi. Foram muitas madrugadas em claro, estudando para me destacar em todas as disciplinas do curso. E toda a minha dedicação aos estudos transformou a minha vida. Meu espaço certamente melhorou, mas meu maior investimento foi em minha capacitação profissional. Eu escolhi investir em mim e me tornei o que sou hoje. Uma especialista em visagismo e tricologia, graduada, pós-graduada e muito premiada. Por isso, não importa o que você esteja vivendo neste exato momento, todos podem duvidar de você, mas você tem a obrigação de acreditar em si mesma. Eu aprendi a tornar o meu amor pela área da beleza em minha profissão, e eu posso te ensinar e te dar toda a ajuda que eu não tive. E só estou aqui contando minha história para vocês, pois se naquela época alguém me dissesse que eu conquistaria mais de 2.000 alunos ao redor do mundo, que eu conquistaria liberdade financeira, que eu seria bem-sucedida trabalhando com o que eu amo,
com certeza eu não acreditaria. Então saiba que a sua história pode mudar a partir de agora. Seja bem-vinda à jornada da cabeleireira visagista. Boa noite, gente! Quem já chegou, deixa eu ver o meu chat. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Oi, Everton, Eliane, Carol. Oi, Carol. Tudo bem? Ângela, Carlos, Raíssa. Oi, Janete. E aí, vamos começar a aula de hoje? Vocês estão animados? Quem curtiu a aula de ontem e já foi mexer lá nos templates do Canva? Quem curtiu aquele pack? Vocês gostaram? Bom, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos entender aqui como que rola essa cobrança da avaliação no ato do agendamento. Hoje é aniversário da Valentina, ela está fazendo 7 aninhos, está completando 7 aninhos, e eu estou aqui com vocês. Então, vamos nos aproveitar dessa aula ao máximo, tá? Vamos lá, estou passando o slide aqui, ele não me obedeceu. Pronto, agora ele foi. Bom, então vamos começar a aula de hoje. Oi, Carol. E vamos falar sobre a cobrança da avaliação no ato do agendamento. Como que acontece isso, né? Quero saber quem é novo por aqui, quem está aqui pela primeira vez. Se você for novo por aqui, já sabe, coloca aqui nos comentários, no chat, hashtag novinho. Você que já é da casa, sobe a hashtag aí, aluniafo, aluniafo. As formações que estão aqui inseridas nesse método são visagismo, tricologia, cosmetologia, docência do ensino superior e marketing digital. Então, através de muitos estudos, nós desenvolvemos uma metodologia pronta para que o profissional capilar coloque isso na prática, né? Depois vocês leem bonitinho ali o meu Lattes. Estudei com as melhores marcas, com os melhores profissionais internacionais e nacionais para falar do que eu estou falando para vocês aqui nessa jornada, viu? Então, não é pouca coisa, não. Ontem nós estávamos lá comemorando 29 anos de visagismo no Brasil. Quem estava na live? Eu liberei o link para vocês lá nos stories do Instagram, hein? Ao longo dessa jornada, nós já estudamos a diferença entre a cabeleireira comum e a cabeleireira visagista. Eu te entreguei na segunda aula um guia infalível para você iniciar as suas consultorias capilares. Ontem, nós estudamos bastante sobre a melhor estratégia para atrair clientes novas gratuitamente através das redes sociais, através do marketing digital. E hoje, finalmente, nós vamos aprender a cobrar pela nossa avaliação capilar. Quem aqui não cobra para avaliar os cabelos das suas clientes? Coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Coloca aqui no chat se você ainda não cobra pela sua análise capilar. Quando chega uma cliente nova até você, você simplesmente passa o preço pelo WhatsApp? Como você faz? Eu quero saber aqui nos comentários. Coloca aí. Olha, temos novinhas aqui hoje. Seja bem-vinda, Camila. Se você estiver no grupo do WhatsApp, já sabe, né? Você consegue assistir a aula 1, 2, 3. Então, coloquem o conteúdo em dia, porque esse conteúdo vai sair do ar, hein? Na aula 1, eu entreguei para vocês, depois da aula, apostila PDF, game, link para baixar os artigos científicos lá no Telegram. Na aula 2, vocês também receberam apostila e game e ainda um guia editável, que foi uma surpresa ali, né, no final da aula. Na aula 3, que foi ontem, eu entreguei para vocês também 60 templates prontos para vocês aproveitarem ali um tempo livre, né? Não ficar pirando nos posts do Instagram. E na aula de hoje, o que tem para hoje? Hoje, além de te ensinar a agendar sua cliente cobrando no ato do agendamento, eu ainda vou te liberar aqui uma ficha de análise completa capilar. Então, você vai fazer a sua anamnese completinha e vai levar a minha ficha de modelo ainda. De modelo não, eu nem coloquei meu nome. Você pode imprimir e já começar a usá-la como se fosse sua, ok? Ó, o Carlos está falando que ele ainda não cobra. A Carol está falando que está aqui para se atualizar. Que legal, seja bem-vinda também, Ana Carolina. Olha o Everton, olha, eu cobro. Inclusive, já estou cobrando a mais por fazer o curso agora. Olha que legal, a Janete está falando que ainda não cobra. Então, vamos lá. Quem aqui
conseguiu completar os 3 desafios da aula 1, 2 e 3? Quero saber. Ontem, nós lançamos o último desafio no final da aula, e eu vou colocar aqui quem compartilhou lá nos stories, hein? Além disso, gente, além dos 3 desafios, vocês precisam estar aqui na aula, participando do chat, interagindo com a gente, né? Para quê? Para concorrer à vaga que eu vou liberar na última aula, que é uma vaga na formação em visagismo capilar com direito à mentoria por 3 meses. Você vai estar ali, ó, no tete-a-tete, numa área particular, onde você vai abrir sua câmera, vai poder fazer as suas perguntas para mim. É muito bacana. Bom, canais importantes em que você tem que estar nessa jornada. Primeiro aqui, o grupo de estudos lá no Telegram, para você acessar os artigos científicos. Segundo link aqui é o grupo da jornada lá no WhatsApp, para você receber os PDFs, os conteúdos bônus, ok? Aqui no YouTube, claro, já ativa o sininho de notificações aqui do YouTube, para você ser sempre lembrado quando eu lançar a aula ao vivo. E tem que seguir a gente lá no Instagram, até porque os desafios rolam lá nos stories. E se você está chegando agora, não tem problema. Se você só conseguiu assistir a aula agora, não tem problema. Você ainda pode fazer o desafio 1, 2 e 3. Lembrando que aquele que vai ganhar a vaga na formação, ele não só vai cumprir esses 3 desafios, mas ele também está aqui, está na aula todo dia. Então, a partir de agora, você tem que vir para a aula, hein? Bom, vamos começar dando print da aula lá no Instagram, hein? Mostra para suas clientes que você está estudando. Eu vou fazer minha pose de print aqui, ó, e você já printa a tela e põe lá, porque você é um guerreiro, uma guerreira que chegou na 4ª aula. Parabéns, aluniafo. Você, de fato, está comprometido com essa jornada. Isso é muito bacana. É muito legal quando a gente está aqui no aulão ao vivo com gente que, de fato, tira proveito do conteúdo que a gente disponibiliza, né? Porque vocês percebem o carinho que eu tenho para montar as minhas aulas. Percebem ou não percebem? Que legal que vocês estão aqui comigo, gente. Então, hoje você está dando o 4º passo. Só falta 3 aulinhas para você completar esse cursão, gente. Fala sério, se isso aqui parece um curso gratuito? Isso parece um curso gratuito? Fala a verdade. Onde você tem a apostila em toda a aula, onde você tem template pronto, editável, onde você vai receber ainda nessa aula ficha de anamnese completa. É muito legal, né? Isso, gente, porque é o nosso conteúdo gratuito. Você imagina o que tem dentro da formação. E eu te garanto que esse daqui é só um curso preparatório, só uma introdução daquilo que vocês vão ver dentro da formação. Porque essa formação é o último curso que a pessoa compra na vida para colocar esse conteúdo na prática. Bom, antes da gente começar a falar aqui, então, sobre a melhor forma de agendar a sua cliente e cobrar por essa avaliação capilar no ato do agendamento, a gente vai falar o seguinte. Antes da gente agendar uma cliente, cobrar por essa avaliação, a gente tem que se tornar referência naquilo que a gente faz. Vocês concordam comigo? Eu vou agendar uma cliente, eu vou cobrar dela a minha avaliação no ato do agendamento. Então, se eu quero fazer isso, eu tenho que me tornar uma referência naquilo que eu faço, né? Nessa aula, eu vou te ensinar o que é uma anamnese e por que as clientes me procuram e topam pagar pela minha avaliação, antes mesmo de serem avaliadas, porque muitas delas pagam antecipadamente por essa consulta. Olha só. Para a gente se tornar uma referência, a gente tem que ter conhecimento baseado em ciência, responsabilidade e ética e atualização. É por isso que vocês estão aqui comigo, não é? Eu até vi aqui, a Ana Carolina falou aqui nos comentários que ela está aqui se atualizando. É isso mesmo, se a gente quer se tornar um profissional de referência, uma referência no mercado, quer ser um profissional top das galáxias, então você tem que ter conhecimento baseado em ciência, responsabilidade, ética e tem que estar constantemente se atualizando. É isso mesmo. Bom, é preciso que a gente entenda que tem muitas clientes lá fora com baixa autoestima, cheias de problemas capilares, principalmente pós-pandemia. E por incrível que pareça, tem poucos profissionais capacitados para atender essa galera. Então, gente, é super possível nos tornarmos referência agora, nos tornarmos visagistas e faturarmos mais através da consultoria capilar. Olha só. O que é uma anamnese?
Quem sabe me dizer com as suas palavras aí? Eu coloquei aqui com as minhas palavras. Anamnese é uma entrevista, uma conversa guiada pelo profissional. Então, a gente vai ali conversando com a cliente, fazendo as perguntas adequadas para auxiliá-la a relembrar todos os fatos importantes que se relacionam com aquele atendimento que a gente vai executar. É essa anamnese que vai nos dar uma visão mais ampla a respeito daquilo que a gente está analisando, né? A gente vai conversando com a cliente, vai fazendo as perguntas certas e a anamnese vai nos dando um panorama geral, tá? E como que a gente realiza essa avaliação, gente? Coloquei aqui 3 passinhos, como sempre tem que ter passos estipulados, né? Etapas para sistematizar aqui nosso atendimento e nós não esquecermos nenhum detalhe. Então vamos lá. Primeira coisa dessa avaliação, a gente vai liberar uma ficha de anamnese para essa cliente preencher. Depois, vamos desprender os fios dela, vamos fazer uma observação visual, uma avaliação ao toque e, por fim, a gente vai unir essas duas coisas. A avaliação clínica é isso, é a união da nossa percepção visual e percepção tátil. Então, eu estou olhando, eu estou tocando, o que é que eu estou avaliando? O que é que eu diagnostiquei ali? Vocês entenderam? Então, primeiro ela preenche a fichinha de anamnese, depois eu vou tocar esses cabelos e depois eu vou também analisar aquilo que eu estou tocando, né? E como é que eu vou ter essa percepção visual e a percepção tátil tão bem elaboradas dentro de uma anamnese capilar? Vamos ver isso? Hoje eu trouxe para vocês não têm noção, conteúdo da mentoria. Quem fez a jornada 1.0 sabe muito bem que esses slides aqui não estavam nessa aula. Então, eu atualizei essa aula e coloquei conteúdos da mentoria para impactar a sua vida nessa jornada gratuita. Vamos lá. Bom, então, se o passo a passo perfeito é ficha preenchida, percepção tátil e percepção visual, qualquer um pode fazer. Vocês concordam? Ué, qualquer um, não é? Qualquer um pode avaliar, até o seu auxiliar. Dá uma olhadinha ali no cabelo da cliente, vê para mim se tá bom, se ela pode fazer procedimentos, se, não é? Se for só isso, tá muito fácil, não tá? O que vocês acham? Ela vai preencher uma fichinha, o que eu vou fazer depois? Eu vou ler aquela fichinha, lembra desses passos a passos que eu coloquei lá no guia? Desses passos a passos, não. Desses passos dentro do guia infalível para iniciar suas consultorias? Então, ficha preenchida, agora foca aqui. Se o lance da ficha preenchida você já entendeu desde o guia, então vamos entender essa percepção tátil e percepção visual hoje? Olha só, vou dar um play aqui. Percepção tátil, parece simples, ó. Preencheu a ficha, eu vou tocar esses cabelos. O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer aqueles testes do fio, né? Para diagnosticar a elasticidade, porosidade do fio. Beleza. Simples, simples, né? Essa percepção visual é que é a grande chave do negócio quando a gente fala numa metodologia que tem a tricologia aliada no visagismo. Olha só, aliada ao visagismo. A gente vai realizar na nossa anamnese uma tricoscopia, ou seja, uma avaliação através do tricoscópio, que é esse aparelho aqui, que tem um aumento visual em 200 vezes. 200, né? 200 vezes. Por que a gente precisa realizar essa tricoscopia? Vamos ver aqui alguns motivos? Olha só. Porque ele vai nos dar uma visualização detalhada, ele vai ampliar aquela região. O que mais? Ele vai profissionalizar a avaliação. Eu não estou só olhando no olhômetro, né? Eu estou, de fato, analisando, examinando aquilo. O que mais? Ele vai me dar assertividade no diagnóstico. Muitas vezes a gente se engana se a gente não olhar com tanta riqueza de detalhes assim, como o tricoscópio nos proporciona. Riqueza de detalhes. E mais, gente, a gente tem que se atentar ao seguinte, ó, existem patologias que são imperceptíveis, né, a olho nu. A gente não consegue diagnosticar só com os olhos. A gente precisa, de fato, de um equipamento. E dentro da formação, eu ensino vocês até a adquirir o melhor tipo de equipamento com baixo custo, tá? Custo-benefício excelente. Outra coisa que eu coloquei aqui que a gente não pode esquecer. A cliente que sente coceira, ardor, sensibilidade no couro cabeludo, uma queda desenfreada, vermelhidão ou qualquer outro tipo de sintoma esquisito, ela só vai até o dermatologista
ou até o tricologista quando a coisa está feia. Quando a patologia, de fato, alcançou o nível hard. Dificilmente a cliente procura o especialista assim que surge uma coceirinha, uma ardência, uma vermelhidão. Precisa estar caindo um pedaço nela para ela se tocar. Ou seja, uma descamação que cai na roupa, bem evidente, uma caspinha que está caindo na blusinha insistentemente, daí ela se toca e vai procurar o especialista. Ou seja, a gente não pode esperar isso acontecer. O profissional que está atento, que está, de fato, estudando, né, se posicionando diante desse novo mercado, principalmente o mercado capilar pós-pandemia, ele tem que estar apto na avaliação capilar a diagnosticar patologias do couro cabeludo e da haste também. A análise dos fios, quando executada com o tricoscópio, não vai depender 100% daquele teste demorado que todo cabeleireiro adora, né? Chamado teste de mechas, sabe? Vamos ver isso com riqueza de detalhes? Olha só. O que a gente pode diagnosticar através da tricoscopia? O que a gente consegue avaliar ali? O couro cabeludo e a haste capilar, como eu falei. A gente vai conseguir identificar se está acontecendo uma queda excessiva, se tem ali descamações, prurido. A gente também consegue identificar através do tricoscópio, com riqueza de detalhes, e até mostrar isso para a cliente, a espessura dos fios, a coloração capilar. A cliente não tem como mentir para a gente quando ela diz que não tem coloração e você taca o tricoscópio no fio dela. Vocês estão entendendo isso? O tricoscópio é um aparelho indispensável. É isso mesmo. Bom, mas a gente sempre tem um porém em tudo na vida, né? Não adianta nada você comprar um tricoscópio se você não souber interpretar a tricoscopia. Porque aí é melhor nem fazer, gente, senão vocês vão passar, sabe o quê? Vergonha no crédito e no débito. Por quê, gente? Porque enquanto nós estamos ali analisando os cabelos da cliente, a cliente está olhando também na tela e ela fica toda curiosa, perguntando: o que é isso? O que é aquilo? E se a gente realiza ali uma má interpretação daquilo que está visualizando no tricoscópio, a gente vai demonstrar amadorismo. Não somos amadores. Então, para pegar num tricoscópio e ficar passando no cabelo da cliente, é preciso estudar o diagnóstico da tricoscopia, ok? Como que a gente faz para estudar isso? Um diagnóstico através da tricoscopia digital é excelente. Olha só, se eu visualizo ali no meu tricoscópio na tela, esse folículo vazio aqui, a cliente já vai perguntar: será que isso é normal? Eu tô ficando careca? Por que esses fiozinhos estão tão espaçados? A cliente vai te encher de perguntas. E como é que você vai explicar isso para ela? Não, aqui é uma fase capilar normal, dentro do ciclo capilar. Nós estamos visualizando aqui nesse buraquinho a fase quenógena. Daqui a pouco surge um fio novo aí, não pira não. Se você pirar o cabeção, aí que o cabelo não cresce mesmo, hein? Tem duas medicações que eu recomendo para minhas clientes. Sabe qual que é? Sol e caipirinha. Relaxa, minha filha. Relaxa, porque pirar o cabeção derruba o cabelo. Essas são as únicas orientações que eu faço para clientes surtados. Olha, você está precisando tomar um sol e tomar uma caipirinha. Relaxa, não fica nervosa, porque quando a cliente começa a pirar, ela já começa a perder cabelo. Então, gente, é preciso que nós aprendamos a identificar, né? Nos especializemos nisso, para que quando a cliente fica ali do nosso lado questionando, a gente não fale uma besteira, né? E nem deixe ela com a pulga atrás da orelha, surtada. Olha só esse aqui, ó. Nossa, que cabelo esquisito é esse? Todo retorcido, parece um rabinho de porco. O que aconteceu aqui, gente? Vocês conseguem me dizer? Quando existe um dano na bainha radicular, só quem estava na aula da mentoria vai saber isso agora. Aconteceu um dano no folículo e por isso houve essa alteração no formato do fio. Aí a cliente vai perguntar: por que uns são retorcidos, estão nascendo todo torto? Parece que puxou e soltou. Se você não souber explicar para as clientes,
Se você não explica direitinho, ela vai fazer suas próprias interpretações. É importante a gente saber o que está falando e o que está fazendo para que, de fato, sejamos autoridade na área capilar, né? Autoridades. E o que é isso aqui, Cláudia? É um câncer? Coloquei até uns balõezinhos aqui para vocês imaginarem o que elas falam, porque é bem isso que elas perguntam. O que é isso aí? Será que eu bati a cabeça? Será que foi uma ferida? Será que eu cocei? Não, gente. É só um couro cabeludo muito exposto. As pessoas mais clarinhas, né? As pessoas que têm os fiozinhos mais fininhos, geralmente eles têm um nevo rubi ou um hemangioma rubi, uma pintinha vermelhinha no couro cabeludo. Imagina você visualizando ali imagens diferentes no couro cabeludo e nos fios, e a cliente pirando o cabeção na cadeira e você com vergonha porque não sabe muito bem explicar. Se você está realizando a avaliação, é preciso que você tenha conhecimento para ser, de fato, o avaliador. Quem avalia algo sabe muito bem daquilo que está sendo avaliado. Então, você precisa estudar para que, de fato, você possa avaliar os fios e o couro cabeludo. Por que eu estou mostrando primeiro o couro cabeludo? Para vocês entenderem que diversas patologias se iniciam aqui, ó, no couro cabeludo. Uma coisa que eu sempre digo para as minhas clientes, é como se o couro cabeludo fosse o solo fértil e os fios fossem as plantinhas. Se a gente não cuida do couro cabeludo, provavelmente os fios vão vir só pela glória. Bom, vamos falar um pouquinho do fio? O fio, como tem um montão de cabeleireiros aqui, eu nem preciso esmiuçar tanto, trouxe num slide só. A gente já sabe que a cliente faz uma baita de uma confusão com quebra e queda, não é verdade? Ai, meu cabelo tá quebrando. Ai, meu cabelo tá caindo. A cliente nunca sabe a diferença entre quebra e queda. Mas você que é profissional sabe, né? E aqui eu esmiucei para você o que é quebra capilar. Olha só meu mouse. É a bendita da tricorrexe nodosa. Houve ali perda de enxofre, as estruturas se romperam e esse enfraquecimento promoveu a quebra, rompeu a fibra, né? Triconodose, o que é? O famoso nozinho no cabelo, que a gente tem vontade de passar a tesoura, né? Quando não consegue tirar. Tricoptilose, a famosa ponta dupla. Eu fiz até um vídeo no YouTube para cliente final sobre esse assunto. E bubble hair, aquelas bolhas de ar, quando a cliente sai do chuveiro com o cabelo encharcado e seca no último, né? Seca o cabelo no talo. Deixa eu ouvir o que vocês estão falando. Que importante isso. Verdade, Everton, é muito importante isso. Às vezes esquecemos do couro cabeludo. Sim, e falamos apenas do fio. Gente, é importante a gente entender o seguinte. A cliente nunca lembra de cuidar do couro cabeludo. Nunca. No couro cabeludo, ela larga creme de pentear, leave-in, né? Ela faz acúmulo de shampoo, não enxágua direito. Tem umas benditas que passam condicionador muito próximo ao couro cabeludo, porque diz que senão vai ficar espigadinho aqui. Minha filha usa o leave-in. As clientes estão sedentas por orientações, sedentas por consultoria capilar. Sabe o que elas pedem? Ai, faz um cronograma capilar para mim. Na verdade, o que elas querem é aprender até a lavar o cabelo. Porque a cliente que não sabe lavar, fica o dia inteiro com o cabelo feio. A lavagem comanda todo o resto. E o couro cabeludo precisa estar devidamente higienizado. Quem aqui conhece cliente que lava o cabelo uma vez por semana só? Coloca aqui para mim no chat. Vocês conhecem? Vocês têm uma bendita assim? Fala assim, mas por que você não tá lavando o cabelo? Ai, porque eu tenho muito cabelo. Eu tenho preguiça. Ai, porque demora para secar. Não tem desculpa para não lavar o cabelo. Pelo amor de Deus, lava esse cabelo, mulher. Bom, vamos avançar, então. E o que mais que eu preciso me atentar? Já que eu quero me tornar uma referência, já que eu quero cobrar pela minha avaliação no ato do agendamento. Eu tenho que preparar o meu espaço para receber essa mulherada, né? Como que eu vou deixar o meu espaço com a cara da riqueza? Primeiro, eu vou tirar o excesso de informação para evitar aquela poluição visual que a gente deixa no ambiente, sabe? A vassoura e a pá encostada atrás da porta, que quando você bate a porta, fica ali nas suas fotos. Que mais?
Aquelas piranhas coloridas, tudo de verde limão e rosa choque. Pelo amor de Deus, escolhe piranha preta e branca. Por quê? Porque os produtos cosméticos já são muito coloridos. E aí você vai tirar foto do cabelo da sua cliente ali nas etapas para construir um Reels e colocar lá no Instagram e tá lá a sua cliente com piranha rosa choque. Né? Que mais, gente? Você vai organizar o seu espaço antes de atender, porque você já entendeu que isso é importante na aula 2. Mas você também vai reorganizar o seu espaço durante o dia de atendimento. Porque não adianta você só arrumar para a primeira cliente que vai chegar, né? Você vai arrumar o espaço depois que essa sair, vai higienizar muito bem com álcool 70, tudo. Se vocês forem ver assim, as fotos do meu espaço, como é tudo branquinho e a minha poltrona deita, eu coloco aquele papel filme que a gente usa nas clínicas de estética mesmo, sabe? Mesmo assim, eu troco papel e jogo álcool em tudo. Na troca de clientes, a gente também tem que higienizar o nosso espaço, reorganizar o nosso espaço. E algo que é muito importante, a gente zelar pelo som ambiente. Você pode escutar a sua playlist favorita no Spotify, mas faça isso em volume baixo, porque senão você mal consegue conversar com a cliente. Fica aquele barulho no fundo. Não se esqueçam que a gente está buscando clientes que querem consultoria capilar, terapia, tá? Então, elas desejam permanecer um maior espaço de tempo dentro do seu ambiente de trabalho. Bom, antes da gente falar sobre o agendamento dessa cliente, a gente vai para o Reclames do Plim Plim. Então, a gente já falou que se quer cobrar, então se torne uma referência. De fato, ofereça uma análise bacana e se prepare o seu espaço para receber essa cliente. Lembrando que você não precisa ter um salão super top. A sua bancada de trabalho é o seu espaço. É ali que você tem que organizar e reorganizar ao longo do dia. Fechou? Já volto. Hoje eu vim aqui fazer um depoimento para minha professora Cláudia. É uma pessoa que sempre está preocupada em saber, em dar o melhor dela para a gente e também fazer com que a gente participe ativamente desse curso. Então, assim, só tenho a agradecer. Foi um grande presente na minha vida ter conhecido Cláudia, né? Porque ela passou da condição de professora, né? Virou amiga de mim e de todas as meninas do curso. A Clau é uma pessoa incrível, sabe? Ela é uma pessoa totalmente didática, ela sabe explicar, ela tem aquele conhecimento e a gente quer ficar, sabe? A gente fica desesperado pra ter aquele conhecimento e ela tem a maior calma do universo, ela passa o conhecimento dela tranquilamente pra todo mundo, ela ensina quantas vezes precisar, tira todas as dúvidas. A Clau é muito incrível. E aí, gente, tô aqui lendo os comentários de vocês. Deixa eu ver, ó. Cláudia, tenho muita dificuldade com o público cacheado, que usa muito no pull. Fernanda, sim, querem ter o cabelo lindo e que não caia. Verdade, Fernanda. Não cuida do couro cabeludo, que é um cabelo lindo, né? A pele do couro cabeludo é tão importante quanto a pele do corpo. Verdade, Eliane? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Bom. Ah lá, a Ana Carolina falando. Essa é horrível, né? Ó. A melhor desculpa para não lavar o cabelo é para progressiva não sair logo. Senhor da glória. Ó o Everton falando. Tô desesperado para ter esse conhecimento. Gente, eu vou contar para vocês a cereja do bolo da aula de hoje. Olha só. Na última disciplina que eu tive na faculdade, que era marketing, um dia eu tumultuei a aula do meu professor. Ele estava falando sobre a importância da gente divulgar o nosso espaço de trabalho, e ele não falava de marketing digital, tá? E nessa aula, eu disse para ele que eu não estava... Eu disse para ele não, né? Eu comentei lá na aula, né? Que eu não estava num bairro do centro, era um bairro residencial, e mesmo assim, eu captava clientes, porque eu usava as redes sociais, vocês já entenderam isso na aula passada, né? E eu cobrava pela minha avaliação também, que eu não atendia qualquer uma, não. E quando a cliente ia lá, ela tinha que pagar para ser avaliada. Quando eu comentei que eu cobrava pela avaliação, começou um burburinho na sala e eu acabei tumultuando o conteúdo do meu professor. Eu até me isolei depois, o pessoal parar de perguntar,
porque eu não tinha ideia que as pessoas ainda não cobravam pela avaliação capilar. Lembrando que quem estudava comigo era só gente que já estava no mercado há muito tempo. Pessoas que já tinham se tornado referência naquilo que faziam. E tinham ido buscar a faculdade só para ter um diploma na parede. Sabe? Tem muita gente que fala isso, né? Então, gente, é muito importante que a gente se valorize, porque, por incrível que pareça, as clientes vão nos dar o valor que nós informamos a ela que temos. Se elas acham que a gente vale pouco, elas vão querer pagar pouco. Elas vão viver esperando promoção. Como que a gente mostra que tem valor para elas? Se dando ao valor, mostrando que está constantemente estudando, se atualizando, tendo responsabilidade, ética, lembra? Como se tornar uma referência? Então, conhecimento baseado em ciência, responsabilidade ética e constante atualização. Não dorme no ponto. Agora, pensa só, você vai oferecer uma baita de uma análise capilar dessa e você não vai cobrar? Quem tem coragem? Eu não tenho coragem. Ela tem que valorizar muito disso daqui que eu estou desenvolvendo para ela. Porque eu gastei muito para aprender tudo isso. E hoje eu posso dizer de boca cheia que eu sei muito bem do que eu estou falando, que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. E para que ela de fato acredite nisso, a bonita tem que pagar para vir até mim. Então eu desejo para você o mesmo tipo de mentalidade que eu tenho. A cliente que quiser ser atendida por mim, sentar na minha cadeira, ela vai ter que pagar pela minha avaliação. Ok? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. E eu vou liberar essa fichinha top aqui, ó, que eu desenvolvi para vocês. Vocês não vão encontrar essa ficha em lugar nenhum, porque fui eu que fiz. Como que a gente agenda essa cliente e cobra pela avaliação capilar? Eu criei essa ficha me baseando em todas as fichas que eu já usei na minha vida. Coloquei só o que importa e acrescentei aquilo que eu nunca tinha encontrado em lugar nenhum, mas que eu sentia muita falta. Como, por exemplo, a imagem das texturas, né, da curvatura do fio, para eu mostrar para a cliente quando eu estou ali conversando com ela, e as porcentagens de branco, tá? A visualização do nosso trabalho começa com a gente, é isso mesmo. Por isso, cuidem bem dos seus cabelos, viu? Cabeleireira com cabelo detonado é para acabar, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero que vocês saibam que eu tenho o hábito de organizar textos prontos, tá? Sabe aqueles textinhos que você tem que digitar todo santo dia quando alguma cliente te chama no WhatsApp? Por exemplo, a cliente entra lá no seu Instagram, pegou o contato para agendar, que é lá no WhatsApp, e aí quando ela entra no seu WhatsApp, ela fala assim, quanto que é isso? Quanto que é aquilo? Ou, oi, tudo bem? Vocês estão aonde? Sabe aqueles textos que você tem que digitar todo santo dia? Faça um grupo no WhatsApp só para você e coloque assim, avisos prontos. Ali você digita textos bem organizadinhos só para você copiar e colar. Para você não ter que ficar todos os dias da sua vida digitando o mesmo tipo de informação, tá? Então, eu organizo todos os textos prontos, que eu tenho o costume de enviar para as clientes via WhatsApp. Aí, a cliente entra em contato comigo porque viu o número lá no Instagram. Eu respondo esse contato que ela faz e já informo para ela qual é o próximo passo para ela agendar a avaliação dela. O valor para a avaliação presencial é R$100 e esse valor pode ser descontado do pacote de serviços, caso ela feche o serviço conosco, né? O valor para diagnóstico de consulta visagista, de consultoria visagista, perdão, já é R$150. Eu também posso descontar do pacote da consultoria capilar ou da consultoria completa, se assim for, no online. Outra coisa, a cliente de atendimento presencial, ela paga a avaliação no ato da consulta. Então, ela vem até o espaço, aqui ela passa o cartão. Já a cliente da consultoria visagista online, ela paga antecipadamente. Então, primeiro ela paga, depois ela me vê na reunião digital, né? Senão, já pensou? Você passa ali 1 hora com a bonita, eu nem uso tudo isso, eu uso 30 minutinhos. Passa 30 minutinhos com a bonita, conversa com ela, desprende ali do seu tempo e aí encerra a chamada de vídeo, ela não faz o Pix? Nem a pau, Juvenal. Pagou, agendou. Então, na consulta presencial, ela agenda e paga aqui. Na consulta digital,
ela agenda e paga no ato do agendamento. Tá certinho? Muitas vezes a gente avalia, entrega o ouro e a bonita vai procurar um preço, é verdade. E quem procura preço, não procura valor. Quando nós nos damos ao valor, a gente atrai cliente que merece a gente. Se você não é qualquer tipo de profissional, por que você vai atender qualquer tipo de cliente? Né? Bom, então quais são essas informações prontas que eu encaminho para as minhas clientes? Olha só, eu copiei e colei aqui para vocês, ó. A cliente entra lá em contato, oi, tudo bem? Quanto que é isso? Quanto que é aquilo? Eu já mando assim um textinho pronto. Olá, tudo bem? Nós informamos valores e opções de pacote somente em avaliação realizada pessoalmente na IAFO. A avaliação é via tricoscópio. O valor dessa análise mais consulta visagista fica R$ 99,99, cobro R$ 100. Este valor é descontado caso feche algum pacote conosco. Qualquer coisa, estamos à disposição para agendarmos o seu horário e o agendamento é feito aqui mesmo via WhatsApp. Beijo, me liga, né? Então, gente, a gente informa assim, ó, com um textinho pronto, que é para cliente saber que não tem conversa, né? Você vê que já está montado, ela já percebe que está montado, que é um informativo, uma avaliação na IAFO. É assim, assim, assim que acontece. O caminho está pronto. Se ela quiser entrar, ela vai ter que seguir a rota que a gente estipulou para ela. Beleza. Quando é uma consulta online, como é que acontece? A cliente vai entrar em contato comigo e vai falar, oi, tudo bem? Como que faz para fazer consultoria visagista com a Cláudia? Olá, tudo bom? Esse daqui são os meus portfólios de consultoria visagista. Os valores são informados após a avaliação. Nós agendamos essa avaliação através do Google Meeting, por exemplo. O valor da avaliação é 150 e a gente desconta também esse valor da cliente do digital, tá, galera? Quando a gente faz isso, a cliente que de fato vai tomar o nosso tempo na avaliação é aquela que está interessada em consumir os nossos serviços. Por quê? Vocês concordam comigo que tem muita cliente à toa, sem fazer nada por aí, e ficar amolando a gente, marcando horário e não vai? Quem já passou por isso? As bonitas estão lá no Instagram, parece que está sem fazer nada da vida, aí viu um cabelo bonito que você fez, chamou você no direct e agendou horário com você e nem foi. E muvucou a sua agenda. É ou não é? Já aconteceu isso com vocês? Comigo sempre acontecia. Antes de eu tomar essa atitude, eu passava raiva. Muita raiva. O que é que eu encaminho para a cliente antes da consulta online? Olha só, eu coloquei bem grandão aqui para vocês verem. As orientações são super detalhadas, ó. Orientações pré-sessões. Então, a cliente marcou ali a consulta comigo, fechou a consultoria, eu mando para ela antes de cada sessão. Escolha um espaço reservado e bem iluminado para que a nossa conversa flua tranquilamente. Esteja em um local em que você se sinta confortável para falar a respeito de sua intimidade, se for necessário. Utilize de preferência seu computador ou notebook para o nosso encontro online, pois a conexão é melhor. Conecte-se ao WhatsApp momentos antes da reunião, pois será necessário o envio de imagens durante a sessão e o link da reunião online também é enviado através do WhatsApp. Que mais? Eu aviso ela, utilizaremos a plataforma Google Meet e enviaremos o link momentos antes da reunião. A duração da sessão, eu coloco aqui, ó, em média 40 minutos, e a intenção dessa sessão é projeto de imagem, é para projetar o desejo da cliente, para entender o que é que ela está buscando. Ela me pede uma consultoria visagista, eu preciso entender primeiro quais são as necessidades que ela tem, para entender o quanto eu vou me dedicar a isso. Quanto da minha expertise eu vou desenvolver naquele dossiê, naquela consultoria, quanto eu vou usar ali, né? Orientações para captação de imagem. Então, a cliente fechou o negócio, ela precisa me enviar imagens para que eu já comece a trabalhar alguma coisa antes dessa análise, dessa avaliação, né? Então, eu oriento ali, ó, imagens faciais devem ser captadas de frente e de perfil, imagens de frente com os cabelos soltos, sem sorrir e reta, preso também, porque a gente vai fazer a consultoria capilar, então a gente precisa dele solto também, tá? Pra gente entender o caimento dos fios, né? Peraí que travou aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Passei o slide, não foi, ficou roxo.
Beleza. Beleza, Cláudia, você tem 2 tipos de avaliações que você faz. Não tem nenhum tipo de serviço que você não precisa avaliar, que você informa logo no ato do contato da cliente? Logo que ela entra em contato com você, no ato do contato é ótimo, né? Quais são os valores que eu informo logo no primeiro contato da cliente? Olha só, são os valores de cortes, e eu tenho 2 principais tipos aqui, que é o corte comum e o corte visagista. O corte comum eu chamo de design de corte. É o corte que a cliente escolheu e a gente executa, sem dar pitaco. Não é porque você é um visagista que todo corte que você elabora tem que ter uma proposta visagista. Não. Você pode também realizar um corte comum, aquele corte que a cliente escolheu, desde que ela não queira a sua opinião. Não é mesmo? Mas eu duvido muito, porque depois que as clientes entendem o que a gente está estudando para promover a melhor versão dela, ela não vai deixar de constar a sua opinião, nunca. Então, gente, ó, eu informo desse jeitinho aqui, vocês podem até copiar, ó. Aqui na IAFO temos várias opções de corte. Corte bordado com a máquina split ender, corte de limpeza a laser com a tesoura alemã, design de corte, ou seja, um corte escolhido pela cliente com higienização e escova. Aí tem esse design de corte com hidratação e escova. Aí tem o corte visagista. E aqui eu coloco entre parênteses o que é um corte visagista, porque a cliente não tem obrigação de saber, vocês concordam? Olha só. Corte visagista é o corte escolhido pela cliente com orientações visagistas com dossiê do corte e escova. Cobro R$ 400. Para o corte visagista, você deve enviar no ato do agendamento uma foto de rosto e de frente, com os cabelos presos, uma foto de rosto e de frente, com os cabelos soltos e uma foto de perfil. O agendamento do corte visagista é feito mediante o pagamento antecipado de R$ 200, ou seja, eu cobro 50% do valor do corte no ato do agendamento. E por que eu faço isso? Eu explico para ela também, ó. Nós recebemos a metade do valor antecipadamente como um sinal, pois nós elaboramos o dossiê antes do atendimento. E dessa forma, nós evitamos transtornos na agenda. Então, bonita, você paga metade, eu desenvolvo o seu dossiê, porque ela vai me enviar fotos dele. Como que eu vou me preparar para atender essa cliente? Não tem como a cliente vir fazer um corte visagista e na hora ali eu pensar em alguma coisa para ela. Até tem, gente, mas não faria o menor sentido. Porque nós seríamos pegos desprevenidos. Agora, quando você pede no ato do agendamento ali via WhatsApp as imagens da cliente, cobra metade do valor, você faz para ela o croquis do corte, o dossiê do corte. E quando ela chega no seu espaço para desenvolver o corte, para que você execute o corte de fato, ela fica apaixonada por esse tipo de atendimento. Eu não conheço ninguém no mercado que ofereça isso desse jeito. Eu tenho certeza que isso daqui é ouro que eu estou entregando para vocês. Pergunta frequente, eu também coloco isso, olha o detalhe. Pergunta frequente que as clientes me fazem. Qual é a diferença entre design de corte e corte com visagismo? Eu já expliquei aqui várias vezes, mas para cliente a gente precisa de fato desenhar, né? O design de corte não inclui um estudo sobre as peculiaridades da cliente. No design de corte, executamos o corte de cabelos escolhido pela cliente, tá? Os tipos de cortes desenvolvidos por aqui, que eu mostro lá. O corte de limpeza, e ele pode ser feito através da tesoura alemã, que tem o fio laser, ou esse corte para limpar os fios pode ser feito através de um corte bordado com a máquina ou manual. Olha que linda a sua aqui, eu sempre coloco ela aqui, que ela montou um Reels bonitinho e pôs lá. O corte visagista, aquele corte onde nós estudamos as proporções anatômicas da cliente e também o seu comportamento, lembra? É isso mesmo, Janete, é um atendimento VIP. E dentro da fichinha de avaliação, enquanto a gente está ali fazendo a análise do cabelo da cliente, o que ela precisa preencher? Vamos ver? É aqui, gente, nessa avaliação, quando a cliente é recepcionada por você, encontra você todo organizadinho, num ambiente bacana, todo arrumadinho, que não precisa ser lindo, maravilhoso e grande, só precisa estar clean e com som ambiente agradável, né? Lembrem-se sempre que eu atendi as minhas primeiras clientes lavando os cabelos dela dentro do meu banheiro. Meu lavatório era debaixo do chuveiro, tá?
Só que é na avaliação que a cliente já começa a sentir o seu posicionamento, o quanto você se valoriza, quais são os termos técnicos que você utiliza para explicar o procedimento para ela. É ali, enquanto você vai conduzindo a sua anamnese, que você conquista a sua cliente e que você desperta o interesse dela em fechar negócio com você. Então, vamos prestar atenção nos detalhes dessa avaliação, hein? Ó. Uma avaliação simples, dados pessoais, e sempre se atentar à data, tá? De preenchimento dessa avaliação. Por quê? 30 dias é mais do que o suficiente. Em 30 dias, a cliente já aprontou muito nesse cabelo, não é verdade? Então, nada de fazer a avaliação dos fios dela, do couro cabeludo dela, e daqui 3, 4 meses só ela quer fechar negócio contigo e você nem vai cobrar a avaliação de novo. Você vai cobrar sim. Sempre você vai observar se ela preencheu a data, porque se ela não preencheu, você mesmo preenche. A avaliação é válida por 30 dias, no máximo, gente, estourando 30 dias mesmo. Sempre chama a sua cliente pelo nome, coloquei isso para você não ficar aquele negócio de lindinha, flor, tá? Faça questão de ter as redes sociais da sua cliente, porque, gente, na consultoria capilar, você vai entender a importância de nós analisarmos as redes sociais da cliente. Porque ali a gente consegue pegar diversos ângulos dela, pegar o histórico capilar que ela já teve, né? E também a gente consegue identificar um pouco do comportamento dela através do seu perfil nas redes sociais. Bom, informações importantíssimas. Presta atenção aqui nessa fichinha. Já consultou um visagista antes? Sim ou não? Por quê? Por qual motivo você decidiu consultar um visagista? O que você deseja expressar através da sua imagem? O que você imagina que esteja expressando neste exato momento? Vocês percebem que essa informação é super relevante? Por quê? Porque a cliente pode, muitas vezes, ter uma visão deturpada a respeito de si mesma. Vocês concordam? Pergunta para ela se ela já pensou em realizar aqui, ó, uma transformação, uma mudança radical. Se ela já fez isso. Se ela já realizou algum tipo de procedimento capilar nos últimos 3 meses e qual foi esse procedimento, a gente precisa entender. Se ela costuma tratar os cabelos dela em casa e o que é que ela costuma fazer para tratar. Cliente que cuida do cabelo em casa é uma maravilha, porque dá menos trabalho no salão, não é verdade? Perguntar se ela utiliza com frequência chapinha, secador, modelador e se usa também o protetor térmico, querida, né? Se está gestante ou não, se possui algum tipo de alergia ou não, qual tipo de procedimento capilar ela está pensando que vai realizar. Já coloca ali, ó, qual procedimento capilar você gostaria de realizar. Se vai realizar ou não, é você que vai dizer, mas ela pode dizer qual é o que ela gostaria. Ali você anota também qual é a curvatura dos fios dela. E olha que legal, quando a gente ilustra a ficha, a gente tem a possibilidade de dar uma mini aula para a nossa cliente, de exibir um pouco mais a nossa expertise. E ela vai visualizando aquilo que você está falando. Eu tenho o hábito de desenhar nas minhas fichas mesmo. Eu desenho o que é um cabelo com tricorrex nodosa, o que é um cabelo com tricoptilose. Mostro a diferença para ela entre queda e quebra, desenhando ali também. Quando eu deixo amanhã, no diagnóstico visagista, eu vou liberar para vocês uma ficha de diagnóstico visagista. Então, vocês vão entender que quando eu deixo na minha ficha um croquis, uma bonequinha, eu desenho as áreas da cabeça da cliente na bonequinha, no croquis. E eu coloco área temporal, occipital, só termos técnicos. É como se ela estivesse, de fato, passando com um especialista. Não é isso que nós fazemos? Nós não estamos constantemente nos especializando? Qual que é a cor natural do seu cabelo? Tem cor cosmética? Qual é a cor? Se ela não souber responder esses pontos, é você quem vai colocar a numeração da cor ali. Porcentagem de brancos, e eu coloquei aqui, ó, 25%, 30%, 75% e 90%. Eu sempre quis uma fichinha de avaliação que tivesse uma fotinha da porcentagem de brancos. Então, eu me dei o trabalho de pegar uma dessas mechinhas que estavam aqui no meu espaço, fotografei essas mechinhas, botei no Canva, cortei, iluminei, arrumei bonitinha e coloquei na ficha. Espessura dos fios, finos, médios, grossos, como são esses fios, secos, normais, oleosos ou mistos. E aí você vai escrevendo todos os detalhes desse cabelo ali dentro dessa ficha
E se você tiver com o tricoscópio na mão, você consegue mostrar para ela até o processo de miniaturização dos fios. Gente, eu não conheço nenhum profissional que não esteja com o conhecimento que eu estou te oferecendo aqui e com um tricoscópio na mão que não feche um negócio com essa cliente. Não tem como. Você encanta a sua cliente na avaliação. Pode ter certeza que por mais básica que essas 3 perguntas pareçam aqui, ó, o que você deseja expressar, o que você imagina que esteja expressando, e se você já pensou em fazer uma transformação, essas perguntas, por mais básicas que pareçam, elas são os pilares da nossa consultoria visagista. A gente precisa entender o interno dessa cliente para trabalhar no externo. Eu tenho certeza que vocês já captaram essa informação, né? A gente precisa saber o que essa cliente está sentindo em relação à sua autoimagem. Bom, para a gente já ir para a conclusão dessa aula, óbvio, tem uma coisa aqui que todo profissional cabeleireiro sabe, até o cabeleireiro comum. Incompatibilidade química é algo extremamente perigoso. Então, os detalhes da avaliação têm que ficar na captação do interno dessa cliente e no histórico capilar dela. Quais são os procedimentos que essa cliente já realizou anteriormente? Isso é o que vai te dar segurança para atuar. Mas fique tranquilo, se ela disser para você que nunca realizou tipo de química nenhum, ligue o tricoscópio e acabou o drama. Porque eu te ensino a detectar todas as químicas anteriores ali dentro, tá? E é bom, gente, a gente mostrar para a nossa cliente que a gente está constantemente analisando o histórico dela. Se vocês fazem essa ficha, arquivem essa ficha. Não joguem fora, não coloquem num saquinho e sumam com ela. Não, tira uma foto dela e façam um arquivo digital, onde vocês vão ter ali o histórico de avaliação dos seus clientes, o histórico de visitas dos seus clientes. A fulana veio aqui, quando que ela veio, o que que ela fez. Tem que estar tudo isso ali dentro. Porque você esquece a cor que você utilizou na última nuance que você desenvolveu para ela. Nós, coloristas, somos uma calculadora ambulante. Se a minha cliente demorar 3 meses para vir aqui, você acha que eu vou lembrar a cor que eu desenvolvi para ela na última visita? Não vai ser através do Reels, das fotos que eu postei no Instagram, que eu vou lembrar a numeração da cor que eu montei. Sabe por quê? Porque nós somos alquimistas. A gente desenvolve ali na hora a nossa arte. Então, é importante que dentro do nosso histórico de atendimento dessa cliente, tenham também esses detalhes. A cor desenvolvida para ela. Isso é um assunto para uma outra aula, né? Porque isso nem está na avaliação. Eu estou falando mesmo de organização do atendimento já. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Perfeito, Ana. Estou babando. Olha o Everton. Não tem como não fechar. Gente, não tem como. E aqui, eu liberei para vocês um resuminho de uma consultoria capilar. Olha só. Vou explicar, tá? Ele vai voltar e eu vou mostrar para vocês de novo. Deixar ele rolar aí esse vídeo. Deixar meu batom. A hora que o vídeo voltar, eu vou explicar junto do vídeo todo o passo a passo. Então, vamos lá. Então, a cliente chegou até mim e ela tinha resíduo de coloração anterior. Eu precisava perguntar? Não, né? Quem é profissional há 10 anos, acho que até menos, né, gente? Com 3 anos de mercado, a gente já consegue detectar coloração só de olhar, né? Mas a espessura e o caimento desse fio já me entregava que existia ali um acúmulo de pigmento anterior. Então, provavelmente, ela deve ter utilizado tonalizante, né? E aí, aquela ponta vai ficando com um aspecto de linha de costura. Menos... ela não consegue se movimentar muito, aquela ponta, sabe? Ela perde a malemolência. E ela fica com um aspecto de linha de costura mesmo. Não tem outra coisa para assemelhar. E aí, a gente pergunta, né? Que a gente quer ouvir da cliente também. Você coloriu esse cabelo já? Ah, sim, eu colori algumas vezes. Ah, quanto tempo faz, né? Ela sempre fala, faz muito tempo. Aí ela pega e fala, 3 meses. Nossa, muito tempo. Ah, já deve ter saído tudo. Claro que não, nunca sai tudo. Só se você cortar tudo. Então, gente, vamos dar o play aqui, ó. Ela chegou no meu espaço, eu fiz o registro ali de frente, mexi naquele cabelo. Logo no toque, ó, no toque que eu dou, vocês já começam a sentir o peso desses fios, né?
E olha o quanto esse pigmento estava concentrado na ponta. Fiz o teste de temperatura, analisei as nuances da sua íris. Por quê? O que vocês acham que essa cliente queria? Até dei pausa aqui. Ela queria ficar loira. Sabe o que eu disse para ela? Calma, calma, foguetinha. Quantas vezes você passou coloração nesse cabelo? Ai, Cláudia, eu nem sei. Acho que eu fiquei eu acho que uns 6 meses passando. Poxa, 6 meses? Vamos contar então 6 vezes? É. Então, nós temos aqui um acúmulo de pigmentos anteriores que não serão removidos, como se eu tivesse descolorido o cabelo de alguém que chega de cabelo natural. Você concorda? Ah, é verdade, vai ficar um resíduo, vai ficar bonito, né? Ele vai abrir para o laranja. Aí a gente fala o seguinte, independente da cor que ele abrir, a gente vai encontrar uma nuance que vai fazer todo sentido para você. Sabe por quê? Porque eu vou fazer o seu teste de coloração pessoal e eu vou me inspirar nas nuances da sua íris. Então, fique tranquila. Olha só, agora eu vou dar o play de novo. Eu vou voltar para vocês. Então, a gente analisa a íris da bonita e mostra para ela... Olha só, até saiu do slide de emoção. Ô, caramba, passei Oh, meu Deus, peraí, deixa eu tirar daqui, gente, que eu me perdi totalmente. Então, a gente mostra para ela o seguinte, fique tranquila, porque nós vamos escolher uma cor que fará sentido para você. Você pode não sair aqui do espaço, do meu salão, com o loiro que você estava pensando, mas a gente vai encontrar uma nuance que faça sentido dentro da sua cartela de cores, tá? Vou ampliar aqui de novo para vocês verem. Pronto. E eu deixei também aqui, ó, o olhinho dela, tá vendo? Do lado da mecha. Para que vocês vissem bem. E também tá lá no meu post do Instagram. Nossa Senhora da colorimetria. Perfeito, né, gente? Então, ali, ó, a gente já viu que não ia abrir como ela queria. Mas, com as nossas habilidades, né, na colorimetria, a gente consegue desenvolver uma cor para ela que esteja dentro da sua cartela de coloração pessoal. Olha que linda, gente. Olha o quanto essa cor pesava nela anteriormente e olha o quanto a iluminação das pontas trouxe até mais brilho para o rosto dela, né? Trouxe também mais movimento para esse cabelo, mesmo liso, gente, porque o cabelo extremamente escuro, extremamente pesado, com resíduo de pigmento anterior, ele não tinha nenhum movimento. Agora, aqueles próprios pontos de luzes que eu coloquei nas mechas, eles já fazem o efeito de movimento para as pontas, já trazem isso para a imagem. Ficou lindo, né? E é uma excelente opção para aquela cliente que passa coloração escura e pensa que nunca mais vai poder fazer nada. Ai, meu cabelo eu pintei de preto, não tem jeito, não dá para fazer nada. Dá sim, e a gente consegue encontrar o seu morena iluminada. A gente consegue encontrar a nuance que vai trazer à tona a sua melhor versão iluminada. Não precisa ser ou loiro ou escuro. Vai ser uma morena iluminada para você. Lembrem-se sempre disso. A cliente que busca consultoria capilar, ela está buscando personalização, né? Ela está buscando descobrir quem ela é, o que combina mais com os traços dela, com a textura dela, com a cor dela, né? Então, como que a gente faz para agendar essa avaliação, já cobrar por ela? A gente se torna uma referência, faz a avaliação de uma forma esplêndida, porque, gente, vou falar para vocês uma coisa. Depois que vocês realizam uma anamnese dessa, vocês nem precisam ficar postando muito. A cliente tem uma experiência contigo ali. Você acha que qualquer cabeleireiro faz isso? Ela fica tão impressionada que ela pode não ter o dinheiro para pagar ali no momento. Vamos supor que seja isso. Mas ela volta para fazer depois. E ela fala para todo mundo, você acredita que eu fui num cabeleireiro? Que ele tem um aparelhinho que dá para ver meu cabelo por dentro. Dá para ver tudo do meu cabelo, porque ele transpassa assim, a fibra capilar. E eu consigo ver entre ela. Mas sabe por que ela tá falando isso? Porque é onde o cabelo está poroso. Onde ele não tem estrutura. Então, a gente consegue ver entre o cabelo. Isso faz com que a gente identifique o cabelo extremamente poroso, por exemplo. Extremamente sensibilizado, que não vai aguentar um procedimento químico. Quantas vezes eu vi
os profissionais reclamando que perdiam ali 40 minutos fazendo teste de mechas. E quantas clientes eu também vi reclamando que o cabeleireiro fez o teste de mechas e deixou ela embora com aquela mecha linda lá, laranja no meio do cabelo. Gente, será que essa é a melhor experiência que eles estão promovendo para suas clientes? Eu acredito que não. Eu acredito que esse mercado seja carente não só de profissionais capacitados, mas de profissionais caprichosos também. Então, a gente vai tornar esse momento especial desde a avaliação, porque é aqui que a gente encanta a cliente, é no nosso primeiro contato com ela. Então, eu deixei aqui como você deve fazer para agendar a sua cliente, desde que ela entre em contato com você via WhatsApp. Trouxe para você os prints de como eu escrevo os meus textos e mando para elas. E são textos prontos para que ela já entenda desde ali o meu posicionamento em relação à avaliação no salão, tá? Não tem como você errar, porque até a minha ficha eu vou liberar para você aqui, ó. E no final, ela vai assinar, ó. Declaro que a informação... Quer ver? Eu esqueci de ler esse pedacinho para vocês, ó. Declaro que a informação constante aqui é verdadeira, não. Ó, peraí. Vou ler aqui, ó, para vocês. Declaro que as informações acima são verdadeiras, não cabendo ao profissional quaisquer responsabilidades por informações omitidas na avaliação. E comprometo-me a seguir todos os cuidados necessários após o procedimento. Autorizo imagens do trabalho realizado, antes e depois, para registro e divulgações nas redes sociais ou portfólio do profissional. A presente autorização é concedida gratuitamente, sem que haja a ser reclamado a título de direitos ou qualquer outro. Por que eu escrevo todo esse textinho pronto aqui? Ela vai perguntar, nossa, mas você vai postar meu rosto? Não preciso do rosto dela. Se ela não quer deixar eu tirar foto da frente, não tem problema. Mas, de costas, eu tenho que tirar, posso? Ela fala, claro, Cláudia, pode sim. E se você for meu aluno, eu te ensino a fazer uma maquiagem fake na sua cliente, para que ela saia linda na foto do depois e não fique reclamando depois que você postou ela de cara feia no seu Instagram. Não tem. Você acha que eu maquiei essa cliente aqui, gente? Quem acha que eu que maquiei essa cliente aqui, ó? Quer ver? Eu tirei foto dela e coloquei a maquiagem no aplicativo, gente. Olha aqui, ó. Ela já estava sem maquiagem, né? Eu fiz só um retoquinho ali no rosto dela, uniformizei o tom, para postar ela de frente. Na foto do antes eu nem fiz isso. Já era demais, né? Ela acha que já tinha vindo maquiada, eu que nem ia mexer. Aqui eu dei uma maquiadinha, porque ela falou, agora eu já tô feia pra você postar assim. Não tem problema, eu dou um retoquezinho aqui no aplicativo. E ali pus um glossinho na boquinha dela e dei só uma uniformizada no rosto. Pronto. É isso, gente. Não tem como você não encantar suas clientes depois que você começa a se preparar adequadamente para isso, né? Sabe a aula de marketing digital que eu dei para vocês ontem? Aquilo foi só a pontinha do iceberg. Vocês não têm noção da aula de empreendedorismo digital, que é uma das primeiras dentro do módulo de formação em visagismo capilar. E eu chamo essa aula de visagismo online. Lá eu ensino você a desenvolver a sua própria página, o seu próprio site, a mexer no Google Meu Negócio. Quando a cliente colocar assim, ó, cabelos coloridos ou especialista em visagismo da sua região, ela vai achar você. Eu vou te ensinar a fazer isso dentro do Google Meu Negócio. Então, aquela aula de marketing digital que vocês tiveram ontem foi só a pontinha do iceberg. Então, pode ter certeza que essa aula que vocês estão tendo aqui de avaliação é só a pontinha do iceberg também. Por isso que esse curso é só uma introdução à formação. Eu não conseguiria fazer todo um apanhado e conseguir resumir ele em 7 dias. Não dá. Amanhã eu vou mostrar para vocês um PDF que eu preparei para o seu diagnóstico visagista. Para você riscar ali os croquis na frente da sua cliente, fazer bonito, para ela se encantar desde a avaliação, fechar o pacote e você ter ali um histórico lindo dos seus atendimentos para exibir, inclusive, nas redes sociais. Ok? Combinado? Quem vai estar aqui comigo amanhã? Parabéns, gente. Eu estou muito orgulhosa, ó. Everton já vi aqui. A Janete, a Ariana, a Raíssa. O Carlos estava aqui ontem também. A Romenice também eu já tinha visto aqui.
Deixa eu ver quem mais, ó. Gente, a Ângela também estava aqui anteontem, eu acho. Tô muito feliz, porque eu tô vendo sempre as mesmas carinhas. Hoje, eu vou liberar a senha, e a senha faz todo sentido com o conteúdo da aula. Olha a senha de hoje. Passando a peneira. Por quê? Porque a gente vai passar a peneira nessas clientes que nos procuram por conta das redes sociais. Só vai sentar na nossa cadeira de fato quem estiver disposta a pagar pela nossa avaliação. Não sou qualquer profissional e, portanto, não atendo qualquer cliente. Só a cliente que paga para ser avaliada. Se a cliente quer saber quanto que é mechas, quanto que é para fazer, sei lá, terapia capilar, quanto é a minha consultoria visagista, então ela vai ter que pagar pela avaliação para que eu entenda quais são as suas necessidades e para que eu personalize o seu pacote de atendimentos. Não é isso que a gente está oferecendo? Personalização? Então não tem como ter uma tabela, né? Uma tabela com preços prontos que serve para todo mundo. Não. Quem se prejudica com isso? Você, que hora vai trabalhar mais, a cliente, que hora vai receber menos. Então, gente, para que você trabalhe contente, se dê o valor, vamos nos dar ao valor e sempre nos lembrarmos que a cliente vai nos valorizar a partir do momento que a gente faz isso, tá? Posicionamento é isso. Senha para o PDF, que é a ficha de avaliação. Método IAFO, lembrando que todas as nossas senhas liberadas nas aulas são caixa alta, letra maiúscula e tudo junto, hein? Gostei de ver que nessa jornada, eu acho, né, que ninguém chamou o Lucas no WhatsApp para perguntar por que a senha não estava funcionando. Alguém chamou, Lucas? Não chamou, tá vendo? Porque desde a primeira aula eu falei, gente, presta atenção, todas as nossas senhas são em letra maiúscula e tudo junto. Ah, vocês já estão brigando aqui no comentário. Eu vou ganhar o curso. Ah, a Sônia não veio. Não aguentei. Bom, gente, vou mandar o link do game da aula 4 também. Olha só, Sônia, você vai assistir no gravado, não vai? Bom, gente, eu quero só ver quem vai ser o ganhador da vaga, da formação, com direito à mentoria. O ganhador, ele vai ser divulgado na 7ª aula. Lembrem-se de preencher os desafios, de cumprir os desafios. Eles ainda estão valendo. Interaja com a gente lá no Instagram. Eu não tô vendo ninguém fazendo fotinha com o chapéuzinho de formando, #aluniafo. Se esse fosse o requisito para ganhar, Everton, de fato você já teria ganhado. Porque, ó, eu não consegui printar nenhuma lá. Olha quanta gente aqui. Gente, vai lá, tira a foto com o filtro do Instagram, #aluniafo e me marca nos stories, porque eu quero compartilhar você aqui também nos meus slides. Além de você ficar famosa aqui nos meus slides, você vai ficar famosa lá nos meus stories também. Porque eu sempre compartilho vocês lá, vocês sabem, né? Eu respondo todo mundo que me manda direct. Vocês já perceberam isso? Quem faz isso? Só eu. Então, olha só. Tá valendo uma vaga na formação em visagismo capilar com a mentoria em grupo por 3 meses. É assim que a gente fica lá, ó. Eu só disponibilizo 10 vagas para essa mentoria. Olha, meia dúzia de gato pingado, tem 3 só, 3 alunas na aula. Então, pode ter certeza que mesmo eu disponibilizando 10 vagas, você praticamente vai ter um tete-a-tete muito intenso comigo ali, porque poucos são os alunos que vêm para a aula. A gente sabe disso desde a jornada, né? Quando a gente começa uma jornada, tem 300, 400 pessoas inscritas, interessadas, quem vem para a aula? Vocês vão ver na 7ª aula. Na 7ª aula vai ter 2, 3 pessoas aqui no chat, porque as pessoas são assim. E é por isso que hoje a gente tem uma enorme carência de profissionais, de fato, capacitados para o mercado. Um conteúdo desse, dando sopa na internet, gratuitamente, e essa galera não tá aqui, gente, quando eu comecei, eu ia estar aqui todo dia também. Eu ia ser a primeira a chegar, a última a ir embora. Olha, estou muito feliz. Na próxima aula a gente vai fechar esse conteúdo falando como incluir esses serviços novos nos atendimentos que vocês já fazem. Então, o tema da aula de amanhã é como incluir novos serviços em seus atendimentos, tá? Olha só, gente, só faltam 3 aulinhas para acabar. Ai, meu Deus, começa a chegar daqui para frente, já vai me dar um aperto. Se você faz parte da turma de alunos dessa jornada, não esquece de tirar uma fotinha ou de fazer um videozinho lá com o filtro do Instagram
e marcar a gente nos stories. Aqui dentro da apostila, eu deixei todo o passo a passo para você fazer bonito, hein? Coloquei até a orientação aqui, ó, que o Everton me pediu na primeira aula, que é toque na tela para alternar entre as versões do filtro. Então, tem para homem, tem para mulher, tá? Ai, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Agora eu vou lá morder a minha gordinha, passar a noite com a minha princesa, que está completando 7 aninhos. Depois de uma aula gostosa dessa com vocês, estou muito feliz. E amanhã eu tô aqui de novo. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum recado. Não, falei mais que o Homem da Cobra. Um beijo, gente. Vou ler os comentários, vou printar todos para colocar na apostila. Tchau!